Olá pessoal, seja muito bem-vindo à aula introdutória aqui do Cinema 4D. Nessa aula eu vou te ensinar a como funciona o Cinema 4D, como aprender e tudo mais. Acompanha com a gente um pouquinho desse processo aí, vem com nós. Olha aí pessoal, já estou aqui no Cinema 4D. Se você não tem o Cinema 4D ainda, eu vou disponibilizar um arquivo, tá? No Google Drive ou em algum link aqui embaixo. Pode clicar aqui embaixo para você fazer o download do Cinema 4D e instalar na sua máquina, no seu computador. O Cinema 4D é um software de modelagem 3D, animações, ele exporta já como você quiser pronto. Então aqui nessa aula eu vou te ensinar algumas ferramentas básicas de como começar a modelar do zero. Se você não sabe nada, eu vou te ensinar aqui a como começar do zero no Cinema 4D, tá? Então aqui já tem as informações, né, do documento, do arquivo, do projeto. Essas primeiras ferramentas que a gente vai utilizar mais e essas primeiras que a gente vai utilizar também. Então vamos lá, essa primeira ferramenta é a ferramenta de seleção, onde você vai selecionar, fazer a seleção, né? Ou você seleciona pela bolinha, clicando com a bolinha do meio, você para cima e para baixo você aumenta, ou você pode aumentar aqui do lado. Essa segunda seleção é uma seleção retangular, onde você vai selecionar assim, né? O que é a seleção assim? Deixa eu colocar uma esfera aqui e eu já vou fazer ela aqui poligonal, ó. Então você vai fazer esse tipo de seleção. Nessa daqui você vai fazer esse tipo de seleção, né? Se eu diminuir, eu seleciono só uma bolinha. Nessa daqui é o mesmo esquema, você vai selecionar os pontos assim, ó, ou as vértices ou os planos, né? Já eu chego aqui, calma aí. Só estou mostrando para vocês, tá? E mesma coisa, a gente usa bastante essas duas, tá? Em todas as aulas ou cursos a gente usa bastante essas duas. Aqui é a ferramenta de mover, escala e rotação. Você vai mover o polígono selecionado, tá? Você vai escalar ele, tá? Então essas ferramentas antes daqui. Essa última ferramenta é a ferramenta de histórico, é a ferramenta que você já usou. Esses eixos aqui são os eixos que você vai movimentar. Se você desativar aqui, se você aumentar, vai aumentar só no eixo X, tá bom? Então deixa sempre os três habilitados. Essa parte aqui é se você quer aumentar o ponto de ancoragem dele conforme o projeto inteiro ou conforme o modelo. Então vou deixar conforme o modelo. Essas três ferramentas, essas três janelinhas quadradas, são um render. Então aqui já vem um render primário, né? Esse aqui é o render já de exportação. Você vai clicar para exportar já o objeto, né? Você seleciona aqui PNG, tal. E esse daqui é as configurações da exportação, ou configurações do render, tá? Render final. Aqui nessa parte a gente já tem as formas primárias, né? Que são cubos, círculos, clones. Aqui você pode só clicar e ele já cria. Deixa eu deletar a esfera daqui, ó. E aí nessas formas tem alguns segmentos onde você pode mexer. Eu vou colocar aqui no display que você pode ver, ó. Aumenta mais os segmentos, aumenta o raio, como que você quer ela, né? Então isso daqui vai como que você vai querer. E aí tem um cubo onde você pode colocar um fillet nele, ó. Você pode colocar um filletzinho, né? Deixa as bordas mais arredondadas, as subdivisões, os segmentos dele, se você for aumentando. Cara, aqui é só fuçando, tá gente? Eu tô apresentando para vocês só as partes mais básicas e tudo mais. Ao landscape para você criar já um cenário. E aqui tem várias outras funções desse landscape, ó. Então vai da criatividade sua, tá pessoal? Só clicar. A gente vai usar muito cubo, esfera, né? Cilindro. A gente usa bastante plano também. A gente usa bastante disco, tá? Aqui nessa outra parte são a parte de splines. O que são splines? São linhas, tá? Isso daqui você vai usar muito utilizando aqui. Já eu explico aqui, calma aí. Você vai usar muito para desenhar várias coisas. Então é legal entender isso daqui um pouquinho também. Aqui ele já vem umas formas pré-prontas, né? Vamos dizer assim, ó. Onde você pode também dar uma melhorada aqui do jeito que você quiser. É legal você entender todas elas, pega para fuçar, pessoal, para vocês entenderem todas elas como que cada um funciona, porque agiliza seu processo depois de modelagem, tá? Então, por exemplo, eu tô nela aqui eu consigo ver a visão dos quatro ângulos: perspectiva, o topo, a frente e o ringue. A gente usa muito a perspectiva, o topo e a frente, né? A visão de frente eu uso para usar a spline. Por quê? Eu com a spline eu faço o desenho que eu quero aqui, ó.
clicando e arrastando, tá pessoal? Ó, eu clico e arrasto, ele faz a curva. Se eu só clicar, ele faz formas retas, ó, tá? E eu fecho essa curva também, se eu quiser, beleza? Eu criei uma spline. Por que eu vi na visão frontal? Porque a hora porque ela é criada bem retinha, ó. Se eu crio uma spline aqui, eu vou mostrar para vocês como que ela vai ficar, ó. Às vezes, opa, criei em cima, desculpa, tem uma nuvem. Às vezes ela cria certo, vamos ver, criou meio certo, só que você viu que ela tá meio curvada no ângulo, ao comparativo com a da outra. A outra tá bem retinha, tá vendo? Então é legal você usar a posição frontal para você criar as splines, tá bom? Então vamos lá, na perspectiva temos aqui as splines, você já entendeu, isso daqui a gente não usa tanto, né? Eu vou montar aqui, é básico para você só entender aqui o vídeo. E aqui são alguns deformadores que você pode usar com as splines. Por exemplo, eu vou criar aqui uma estrela. Criei uma estrela. No primeiro deformador é um Subdivision Surface. Não usa muito com spline Subdivision Surface. Ele usa mais com objetos, né? Então vamos para o segundo. Extrude. Quando você clica e arrasta e solta em cima, ele vai criar aqui, né? Só que quando você está selecionado, que você clica e aperta Alt e solta, ele já cria em cima e já faz o segmento de layer. Aqui ele trabalha com layer igual ao Photoshop mais ou menos. Então se tirar, não está ativado, tem que colocar embaixo dele. Olha lá, eu já criou a extrusão aqui. Na extrusão, a extrusão selecionada, eu consigo já mexer nas opções dela. O Caps aqui, ó, Fillet Cap, ele consegue criar esse daqui é o Fillet Cap do começo, esse daqui é o Fillet Cap do final, da bunda dele lá, né? Na hora que ele termina. Então, ó, já consigo criar um Fillet Cap aqui, se quiser aumentar ele mais ou menos, tá vendo? Esse daqui, fica à vontade e use sua criatividade. Ó, vamos o Subdivision Surface, o que ele faz? Com um cubo, eu apertando o Alt, clicando em cima dele, ele vai transformar em uma bola. Para mim ativar e desativar dele, aperta a letra Q. Tá? A letra Q ele vai ativar e desativar. E olha que legal, esse cubo, por ele não ter nenhum segmento a mais, só na hora que eu colocar o Subdivision Surface, que ele está ativo agora, ele vai formar uma bola, uma esfera, né? E se eu aumentar esse segmento aqui, eu vou colocar 3, 3, 3. E vou ativar ele aqui de novo, olha como é que ele ficou. Se eu aumento os segmentos, ele vai ficar um pouco mais quadrado, entendeu? Ó, porque ele tem mais segmentos. Quanto mais segmentos tiver, ele não deixa tão lisa a peça, ele dá mais detalhe na peça, tá bom? Vamos fazer o outro exemplo aqui. Eu vou pegar ali a spline aqui para fazer esse outro exemplo com a visão frontal novamente. Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui para ensinar vocês o layer. Como vocês podem ver, tem uma linhazinha bem branquinha aqui, ó. Nessa linha branca é onde que ele vai ser moldado, ó. Tá vendo? Esse aqui usa dois spline, duas spline para fazer isso daqui. Então vamos fazer um vaso. Como que é feito esse vaso aqui? O que esse letter faz? Esse letter faz o seguinte, ele vai pegar a spline e vai fazer um 360 nela, em volta dela. Vou te mostrar como que funciona. Olha que legal isso daqui, gente. Não precisa fechar ela, eu vou só posicionar isso aqui, usando a ferramenta de seleção, para cá. E eu vou colocar essa spline embaixo do letter aqui, ó. Aqui não deu nada, só duplicou para lá, né? Mas agora a gente vem aqui, ó, dá uma olhada. Ó, o que ele formou, gente? Só com uma spline, tá vendo? Então eu tenho esse ponto selecionado, ó, apertando o Q eu desativo, tá, gente? Ó, eu tenho esse ponto selecionado, eu vou mexer esse ponto para cá, ó. Eu consigo fazer várias formas, vou rotacionar várias formas, é infinito, pessoal. Aqui você tem que usar a sua imaginação, tá? Usa a sua imaginação. Aí você pega o pontinho aqui de cima, apertando Alt, tá? Eu consigo, apertando Alt e clicando, eu consigo rotacionar. Só clicando na cena em si, eu não consigo fazer nada, tá? Se eu apertar, deixa eu ver, Alt, rotaciono, a bolinha do mouse eu dou zoom, né? E para me mover, eu aperto Alt e a bolinha do mouse no meio, dou o clique da bolinha do mouse no meio, ó, ele vai mover. Eu posso mover ele por aqui também, posso mover ele por aqui, dou o zoom aqui também, e rotaciono ele aqui também, tá bom?
O que mais que é legal aprender? Bom, o layer já está aqui. Vamos aprender esse outro aqui, que o loft é o mesmo esquema quase. Vamos criar do zero aqui, né? Esses 3 deformadores é bem legal. Vamos criar o loft, né? O loft, o que ele vai fazer? Ele nada mais é do que ele vai seguir e vai a malha, ele vai abrir a malha conforme vai sendo suas linhas. Eu vou criar uma linha aqui reta. Ó, vou criar uma linha reta, apertando Ctrl, Alt, Shift, não, nenhum dos. Vem uma linha aqui normal, tá? E eu vou colocar embaixo desse loft aqui, essa linha. Pá. Vamos aqui já na frente. Nada aconteceu, né? Por quê? Essa linha, ela é só uma linha. O loft ele vai criar uma malha. Como ela só tem uma linha reta, não tem nada para lá, não vai criar. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessa linha, apertar Ctrl e puxar ela para trás. Olha lá. Ele criou uma outra malha. Entendeu? O que eu posso fazer? Eu vou apertar Q para desativar. E eu vou criar um ponto novo no meio dessa linha aqui, ó. Criar de ponto. E eu vou transformar esse ponto aqui no interpolation. E eu vou subir esse ponto aqui. Olha que legal. Então ele vai deformar a malha conforme vai indo. Se eu clicar em cima e eu clicar Ctrl e arrastar, olha lá. E ele vai criando, né? Pessoal, vou ter que falar logo sobre essa ferramenta aqui, senão vocês vão ficar perdidos. Tá? O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte, nessa ferramenta, com a seleção, a ferramenta de seleção acionada, se você selecionar essa ferramenta, ele vai mover o modelo inteiro. Ele vai mover o modelo inteiro, ou o item que você está selecionado inteiro, por inteiro. Se eu selecionar essa parte aqui, ele vai mover apenas os pontos, né? Então, apenas os pontos ou apenas o item aqui, como é um deformador, não tem ponto, né? Mas a spline, como a spline tem ponto, ou se eu criar um cubo aqui também, ó, e eu apertar C para converter esse cubo em objeto, ele vai mover apenas os pontos. Ele não consegue mover porque não tem nada selecionado. Eu tenho que selecionar um ponto, tá? Nessa parte aqui, ele vai selecionar uma linha, uma vértice, eu acho, né? Ó, ele vai mover, vai fazer o que você quiser com a linha. Então você aperta aqui se você quiser, ó, escalar a linha para cima, pro lado, ó, tá? E esse daqui ele vai selecionar as planícies, né? Os planos. Então ele não seleciona ponto, nem seleciona vértice, seleciona planos, tá bom? Então por isso que eu tô falando isso aqui para vocês. Vamos usar mais esses 3 e esse daqui para me falar. Não vamos estender muito esse vídeo, senão vai ficar muito gigante essa aula e vai ficar chato de assistir. Então eu já estou ensinando para você começar do zero aqui e aprender um pouquinho do Cinema 4D. Vamos deletar tudo isso aqui e vamos para o próximo aqui, que é esse daqui. O sweep, se você ver o branquinho dele, está no círculo e está uma linha, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa de 2 splines para poder funcionar, né? A spline você pode criar aqui, já tem algumas coisas prontas, né? Então eu vou criar 2 splines, sendo que uma, para vocês entenderem melhor, eu vou desenhar a mão livre. Vou clicar aqui, ó, vou desenhar a mão livre, tá? Desenho essa spline na mão livre, aperto S, forma ali já o pontinho, para mim não continuar. E a outra spline eu vou pegar uma pronta. Eu vou pegar uma spline pronta, um círculo mesmo, para vocês entenderem, tá? Ó, beleza. Agora eu vou colocar embaixo os 2, sendo que um tem que ter uma ordem certa. Primeiro é a ordem da spline. A ordem da spline, a ordem do guia tem que ser embaixo e a ordem do objeto que vai ser guia. Eu vou entender, peraí, deixa eu diminuir a escala aqui que vocês vão entender. Olha o que aconteceu. Então o que aconteceu aqui? Esse deformador ele funciona com um guia. O guia é essa spline que a gente criou. Eu vou colocar aqui guia, né? E esse guia ele vai colocar no meio desse guia, ele vai jogar essa outra spline, que é o círculo no caso que a gente criou. Se eu criar um outro aqui, por exemplo, um cubo, eu vou diminuir esse cubo aqui para não ficar tão grande para vocês verem melhor, 5 por 5, e eu jogar no lugar desse círculo, olha lá, ele vai criar um cubo em cima dessa spline, tá vendo? Aí eu posso aumentar o cubo aqui, ó, tá? Eu aumentando o cubo, ele vai aumentar a grossura dele aqui, tá bom? E aqui tem alguns deformadores onde tem um cap, né? Que é a pontinha dele aqui, ó, final, começo e final, onde eu posso colocar mais subdivisão, eu posso aumentar, diminuir. Se eu clicar em contrast,
ele não vai passar do limite dele, ele vai contrastar para dentro no vez de contrastar para fora. Então se eu aumentar aqui, ó, ele vai até bugar. Então aumenta um pouquinho aqui, opa. Olha lá, pronto. Viu ali? Então esse daqui é o do começo da spline e esse daqui é do final da spline, que é o mesmo esquema. O Create Cap já está ativado. Olha lá, ele vai movimentando aqui, ó. Beleza? Então esse sweep ele faz esse esquema. Você pode usar qualquer guia, entendeu? Eu vou criar um outro guia aqui aleatório, ó, para vocês verem. Ó, eu criei em cima dessa linha aqui. Deixa eu deletar. Vou criar um outro guia aqui, ó. Ó, que legal. Tem outro guia, eu vou colocar embaixo aqui, embaixo, aí, pronto. E esse guia eu posso mover os pontos dele, ó, apertei aqui para desativar, para ele ficar meio 3D, passar para trás, passar para frente, ó. E ele vai acontecer tudo, tá? Ele vai fazer toda essa deformação, e junto nele ele faz a deformação também da rotação do sweep, que você pode movimentar ele, não pode movimentar o sweep não, isso aqui dá, desculpa. Tá, você pode movimentar tudo aqui do jeito que você quiser. Isso é bem legal. Então fechou, né? Essa parte aqui tá legal, tá bacana. E aqui na frente tem uma instância. O que essa instância faz? Pessoal, se eu for explicar tudo isso, vai ficar muito gigante essa aula. Eu não quero fazer tudo isso, né? Eu quero já explicar só o básico para você aprofundar. Mas eu vou explicar essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui, ó, bully. Bully, ele vai, o ícone aqui já em si, ele já fala o que acontece. Esse daqui eu não vou explicar porque é um pouco mais complexo. Bully, ele já, você vê aqui tem um verde e um branco. O verde e o branco, o que o bully faz? Ele corta, ele faz o corte. Então eu vou pegar, colocar o bully aqui, eu vou pegar o cubo e um cilindro. Vou aumentar um pouco esse cilindro para passar ali o tamanho. Olha lá, passou, né? Eu vou colocar ele embaixo do bully, o cubo e o cilindro. O que aconteceu aqui? Por ordem, o que fica em cima é o que vai ser cortado. E o que fica embaixo é o cortador, vamos dizer, entendeu? Se eu inverter, é o que acontece. E eu posso movimentar o cilindro aqui e eu corto na posição que eu quiser. Beleza? Então o bully, ele corta. Vou puxar o cilindro e o cubo aqui para fora para a gente ver. O connect, ele vai conectar. É muito pouco usar esses dois, porque ele faz a conexão dos dois aqui e é meio que... não usa tanto, entendeu? Não tem necessidade. Depois eu vou explicar mais pra frente, ou fazendo o curso, vocês entendem o porquê não tem necessidade. Usa bastante o bully para cortar, usa bastante a simetria. A simetria é bem legal porque, ó, vou desativar aqui, vou colocar o cubo em cima da simetria e vou puxar o cubo pro lado. Deixa eu ajeitar essa simetria aqui, x e y, ó, e o cubo pro lado. Eu vou converter esse cubo em objeto inteligente. Objeto inteligente não, desculpa, tô confundindo o Photoshop. Objeto editável, apertando a letra C, tá? Apertei a letra C e o que eu mexer nesse cubo do lado de cá, ele mexe do lado de lá. Isso é legal para modelagem de personagens, essas coisas, tá, pessoal? Que é meio simétrico e tudo mais, tá? Então tudo que eu mexer aqui, ele mexe do lado de lá. E aí eu ajeito ele aqui para ficar bem próximozinho. Ó, lembrando, eu tô mexendo nos pontos, tá? Vou mexer o objeto inteiro, eu puxo ele para cá. E aí você coloca um pouquinho mais aqui, ó, ele vai conectar um com o outro aqui, ó, bem legal. Eu deixo um e um, ó, tá vendo? Ficou um espacinho. Olha lá o espacinho aqui, dá pra ver. Então eu vou conectar 1 centímetro e já conecta. Ele mesmo gruda, beleza? Então simetria ele faz esse esquema. Próximo, pra gente não expandir tanto. O Metaball. O Metaball ele faz esquema, não usa tanto assim na modelagem e tudo mais, mas é legal, é gostoso brincar com ele. Vou colocar aqui, ó, duas esferas, vou apertar Ctrl e olha o que o Metaball vai fazer. Ele vai tentar grudar essas esferas, tá vendo? Isso pode fazer até com cilindro. Vou só colocando aqui embaixo, diminuir o cilindro, ó. E aí você mexe na proporção, lembrando, se você for mexer aqui e o computador for meio lerdo, isso pode travar por causa do tanto de polígono que vai ter, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mais definido um pouco. A divisão vou aumentar, tá? Então eu vou mexer aqui, ó, na esfera. Ó que legal, tá vendo? Então eles fazem aqueles efeitos de chocolate derretido, bem legal. O cilindro você vê que mesmo ele desativado, ele tá aqui, sendo afetado. Beleza? O Metaball é para isso. Próximo.
Eu acho que é isso. Esse daqui é mais avançado, pessoal. Não vou explicar, tá? E esse daqui agora vou explicar. Esse daqui, vamos lá. O cubo, vamos pegar um cubo aqui, vamos esticar ele, vamos colocar... Esses daqui são deformadores, tá? Tem 21 minutos, meu Deus. São deformadores. O que são esses deformadores? Cada um faz um efeito diferente. Nele já na figurinha você já vê o que faz. Então vamos começar no blend aqui. E esse deformador, você não pode colocar ele aqui. Como ele é um deformador do objeto, você vai ter que colocar ele embaixo dele, tá? Eu acho que é só esse daqui onde está em azul que você vai ter que colocar embaixo, tá, pessoal? Os outros você pode colocar em cima. Cliquei no blend, eu dou um fit to parent, que ele vai criar do tamanho certinho do objeto, tá? E eu vou aqui, ó. O que aconteceu isso daqui? Ele virou, ele deformou como ele mesmo fez aqui, ó. Deformou a peça. Mas por que a peça não fez esse ângulo todo? Por causa do segmento, tem pouco segmento aqui. Então eu vou aumentar o segmento dessa peça, ó lá. E ela já vai deformar certinho junto ali, entendeu? Olha que legal. Então eu tô com o deformador aqui, eu vou mexer no ângulo dele, ó. Isso é legal fazer motion gráfico é bem massa, beleza? Próximo deformador é o bug. Pessoal, eu vou só ensinar eu vou deixar vocês aprender aqui, tá? Eu preciso que vocês usem, senão vai ficar muito gigante essa aula aqui, não é legal deixar muito grande, ó. Mesmo esquema, ele mesmo já fala ali o que ele vai fazer, tá? Eu vou aumentar um pouco o segmento aqui também. Isso aí. Beleza. Tá vendo? Ele mesmo ali já dá o... Ele mesmo aqui já faz o esquema aqui que tem que fazer. Esfera, o ARP é legal também, pessoal, porque ele cria aquele formato de texto arredondado. Lembra que a gente sempre quer fazer aquele formato de texto mais arredondadinho? Então eu vou colocar um fit to parents. Vou vir aqui, vou aumentar. Aí dá para você ir mexendo nos pontos aqui também, tá? Vou diminuir um pouquinho da escala dele aqui, da extensão. E aí, esse deformador você mexe na posição que você quer que ele deforme. Você consegue mover ele também, tá? Para não deixar ele em cima do objeto ali, ó. Deixa eu colocar esse deformador certinho. Tá, eu quero que esse cubo ele faz assim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse deformador aqui, 90 graus. Vou colocar ele aqui, vou aumentar ele aqui, ó. Vou aumentar ele aqui. Vou ativar ele para nós ver. Olha lá. Então ele já rodou em cima. Eu posso mexer ele aqui um pouco para frente, um pouco para trás, para mim ver. A tensão aqui também, ó. A escala Z, quanto que ele vai alongar. Normalmente eu coloco aqui 0. 0 não, é 100. Para ele não mexer na escala Z. Ó, vai ficar do mesmo tamanho. Tá? Posso afinar um pouquinho. Beleza? Pessoal, então mexa nisso daqui para vocês aprenderem. Eu acho que esse é o deformador que a gente mais usa, tá? Tem umas aulas aqui que é um pouco mais avançada e tudo mais. Essa parte aqui de instância, o que ela essa instância? Ela não tá aqui não? Não. Eu vou criar ela aqui. O que é essa instância? Essa instância, ela vai duplicar o seu objeto sem ter que criar de novo. Isso é legal porque quando tem muito objeto no projeto, ele consegue fazer o mesmo objeto aqui, duplicar o objeto como se fosse um negócio invisível, uma ilusão de ótica, vamos dizer. E eu acho que se eu mexer tudo que eu mexer nesse objeto primário vai afetar nas outras instâncias. Então, no invés de eu criar um outro cubo para ter mais polígono na cena, mais segmento, eu vou e crio uma instância. Eu vou e duplico essa instância e eu mexo essa instância. Opa, Ctrl C, Ctrl V. Duplico essa instância e vou mexer nessa instância. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ó, e o polígono primário aqui, se eu mexer, ele já vai mexer tudo aqui, beleza? Então essa instância é legal também para você deixar o projeto mais leve. Tem um negócio muito legal também, eu vou criar aqui uma esfera, que chama MoGraph Cloner. E aí eu vou ter que colocar embaixo desse cloner, essa esfera. O que ele vai fazer esse cloner? Esse cloner tem o formato de linha, ó. Ele vai clonar um objeto, radial, grid, tá vendo? Ó, o grid, por exemplo, que usa bastante, a gente faz esse clone aqui, ó, que legal. Então um objeto ele vai clonar em 6, só que ele não vai criar instância, tá pessoal? Ele vai clonar. E aqui ele tem as medidas certinho de como que ele vai clonar, proporcionalmente, entendeu? Se você quiser aumentar, se você quiser diminuir, ó. Ele tem como ele criar com instância também, desculpa. Porque a hora que eu clicar C, o que vai acontecer? Ele vai... Não, ele não clicou em instância, não? Render multi-instância, vamos ver. Isso.
Na hora que eu clicar C, vai converter em objeto inteligente para eu poder mover essas bolinhas. Deixa eu diminuir um pouco de bolinha aqui. Ó, por exemplo, eu criei aqui, mas eu quero que essa bolinha aqui, essas duas bolinhas fiquem mais em cima. Às vezes não tem como você mexer aqui, então você tem que apertar C, né? E aí você vai nessas instâncias, essas duas instâncias aqui, sobe elas. Opa, só um pouquinho. Pronto. Beleza? E já converteu como um clonezinho ali, deixou por instância para não. Mas tem a opção também de você deixar sem instância, normal. Só que o arquivo, o projeto vai ficando mais pesado, tá bom? Então aqui a gente já viu tudo mais ou menos, aqui a gente já viu, tá legal, tá legal, tá legal. O que mais que dá para ensinar para vocês? Sobre aqui o floor. O floor na verdade é um chão, né? Ele vai dar um render aqui e vai aparecer o chão. Esse chão, e não precisa mexer o tamanho dele, porque ele vai ser infinito, tá? Então se eu criar um quadrado aqui, ó, e colocar um preview, vai ser infinito. Eu não consigo ver aqui, mas deixa eu colocar aqui nas configurações de render um ambiente occlusion. Nem vou mexer aqui, só adicionar ambiente occlusion e dar um pré-render. Você já vê que ele tem um chão, já tem uma sombra ali, entendeu? Vou deixar mais próximo. Ó, já tem uma sombrazinha ali. Então esse é o chão. O Sky é um céu que você pode criar com HDRI. O que é HDRI? É uma imagem, quer ver? Você vai no Google e digita HDRI. Ó, tô aqui no Google, digitei HDRI. Imagens. Eu vou pegar aqui essa imagem aqui, ó, e vou salvar. Quanto melhor a qualidade dela, é melhor, tá, pessoal? Vou colocar aqui grande. E vou colocar aqui um HDRI assim, então. Salvei. Opa, deu uma travadinha. Salvei na área de trabalho, beleza. Agora eu vou pegar e vou criar um material. Dando dois cliques aqui, você cria um material, tá? Vai abrir essa janelinha aqui. Vamos textura, loading. E aqui já tinha um HDRI, mas eu vou pegar aquele lá que a gente colocou na área de trabalho. Aqui na área de trabalho, beleza? Copia assim para o local do arquivo. E eu vou copiar esse shader aqui, ó. E eu vou colocar em iluminância, ativa a iluminância e cola. Paste. E aí eu vou dar o, pode fechar, e eu vou puxar para cima do Sky. Então ele vai criar uma iluminação. Tem que ativar aqui no render. Effects, Global Illumination. Beleza. Ele vai criar uma iluminação com base naquele HDRI. Tá, pessoal? Ó. Com base no HDRI, ele criou essa iluminação. Se eu alterar o HDRI daqui, ó, colocar um outro, por exemplo, vamos colocar um outro aqui, que já tinha aqui, ó, preto e branco. Vou colocar isso aqui. Eu acho que só na iluminação já dá certo. É só para iluminar, né? Isso aí não. Ele já iluminou. Porque e aí você aumenta a intensidade dessa luz aqui, ó, 500, por exemplo. Dá um pré-render, vai ficando um pouco mais claro, tá? Você pode usar também, esse é um tipo de iluminância global que a gente fala, chama Sky. Você pode também utilizar as luzes normal aqui do próprio Cinema 4D, Light. Primeira lightzinha, a lightzinha de spotzinho normal, né? Dá um renderzinho, vai aparecer a lightzinha aqui, tá? E aí eu acho que não precisa do Global Illumination para usar essas lights, não precisa, tá? Então eu vou duplicar apertando Ctrl, puxo para o lado, duplica a luz e coloca um pouco para trás. Ó, a gente já tem iluminação aqui no nosso cenário, tá? Eu vou colocar um círculo com esfera também. E a gente vai criar agora umas cores, né? Vou dar dois cliques para criar o material e vou arrastar por cima já do quadrado. Dando dois cliques, ele vai abrir aqui para a gente editar o material. Vou colocar isso daqui vermelho, tá? E aqui a gente tem a cor do material, onde a gente pode colocar de qualquer cor, só puxar aqui. A gente tem a difusão, que a gente não mexe tanto. Iluminação é para você criar um material com luz, como se fosse uma luz, iluminação, iluminar mesmo o material. A gente pode criar um verdezinho, ó, fluorescente, como se fosse um neonzinho, iluminar ele só um pouquinho. A gente tem um reflexo desse material, onde ele pode ser trabalhado aqui. Um material mais, aqui já tem umas pré-definições. Você quer um metal,
E aí você vem em GX, ele vai criar já um metal, efeito metalizado. Tá, ó. Esse reflexo, você muda a cor desse reflexo, se você quer um amarelinho. E já vai colocar um amarelado aqui, ó. Fresnel, ele já tem uns pré-definições aqui, ó, micro, tal. Aqui é função, tá, pessoal? Depois dá pra gente entrar mais em detalhes dessa aula. Se vocês quiserem, comenta aí no vídeo. Beleza? Então já tá aqui, vou dar um render só pra gente ver como é que tá o material. Olha lá, o material já tá assim. Vou criar um outro material agora, vou colocar nessa esfera. E eu vou colocar um material de vidro, como se fosse vidro. Como que eu faço esse material? Eu vou usar uma transparência, né? Eu ativo a transparência dele aqui, eu venho aqui, já tem umas pré-definições, glass. Olha lá. Já tá meio de vidro esse material, deixa eu ver por aqui assim, acho que fica legal. Olha lá, o material meio de vidro. Tem como a gente trabalhar agora esse material aqui na parte de reflexo, né? Que eu posso colocar um GGX, vou deixar mais vidro ainda. Eu venho aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu dar umas mexidas. Um vidrozinho azulado, vamos colocar um vidrozinho azulado que é o reflexo que vai azular ele. Olha lá, tá? Então a gente já tem aqui o vidro. Essas luzes a gente consegue colocar a sombra nelas também. Pode ser um shadow map, vou colocar nas luzes aqui, vou deixar uma com e outra sem. Ó, uma fez a sombra e a outra não fez. Vou colocar a outra também para fazer a sombra. Shadow map, render. Olha lá, temos duas sombras agora. Uma luz batendo daqui e outra luz batendo daqui. E olha o efeito de vidro. Pessoal, você consegue tirar muito resultado apenas com os materiais padrão aqui do Cinema 4D. Aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais os materiais e a gente vai criar alguma coisa com textura. Eu posso colocar cor, eu posso colocar uma imagem também. Não, aqui não. Deixa eu ver se na área de trabalho tem uma coisa jogada. Pode ser esse daqui, ó. Olha lá, dando um render aqui, já sem mexer muito, você vê que ele já criou ali, ó, uma imagem. Tá? E a gente consegue trabalhar essa imagem com outras camadas por cima, igual o Photoshop também. Como que a gente faz isso? Vem aqui, clica em Layer. Dá um clique em cima e agora você tem a imagem principal. Se você quiser colocar um shader por cima de um Fresnel, o Fresnel é o que? Fresnel é tipo, a parte mais da frente vai ficar mais clara e a parte mais do fundo vai ficar mais escura. Dá um negócio bem legal na imagem. Como que eu faço daqui? A parte da frente tá vendo que tá ficando mais escura, a de trás tá ficando mais clara. Então eu vou inverter isso daqui. Aqui eu quero assim. E pode ser desse jeito. Vou deixar assim, preto e branco. Eu venho aqui e coloco um multiply. Tá vendo? A hora que eu venho aqui, você vê que aqui na frente tá mais claro, aqui no fundo já tá mais escuro. A imagem, eu vou tirar, vou fazer um render aqui, ó, para vocês verem. E agora eu vou tirar o Fresnel daqui, vou desabilitar o Fresnel e vou fazer um outro render aqui. Olha lá, olha o efeito que ele dá. Tá vendo? E já dá um efeito legal na imagem, dá mais realidade. Esse daí chama-se Fresnel. Você pode fazer com qualquer imagem, qualquer cor, tá? Então eu coloquei uma imagem aqui. Ah, mas eu queria dar uma textura nesse negócio aqui. Como que eu faço? Aqui tem um deformador chamado Displacement. Olha aí. O que é aqui? Displacement. Esse Displacement você tem que usar ele com um plano. Eu vou desativar aqui. E eu vou criar um plano. Vou aumentar esse plano. E lembre-se que quanto mais segmento, mais deformado fica certinho. Eu vou colocar esse Displacement embaixo desse plano. Porque ele é um deformador. Então ele vai deformar o plano, né? Ele vai trabalhar pro plano. Quem vai trabalhar são os outros que trabalham, os objetos trabalham para ele. Então vamos lá, no Displacement, você vem em Shader e vamos colocar uma imagem aqui. Eu preciso de uma imagem, de uma textura. Eu vou falar para vocês pesquisar no Google uma imagem chamada placa Bump Map. Assim, ó. Bump Map. Escreve desse jeito porque é uma imagem de deformação. Ele vai trabalhar a deformação. Talvez não seria isso, porque esse bump mais arrochado ele trabalha com normal map, né? E o outro ele trabalha com, vamos colocar um aqui mais conhecido de pedra. Ok, wood. Legal, ok. Tecido, né? Ó, um bump map. O preto e branco ele é mais certinho do que para usar aqui no caso do que
o azulado. Por quê? O azulado é um normal map. E eu não sei porquê, depois tem que pesquisar para explicar para vocês, tá? Mas vamos aqui então, vamos carregar esse bicho aqui. Carregamos ele, você vê que já começou a deformar o nosso mapa. Se eu desativar ele, nosso plano. Como que eu faço para melhorar isso? Eu aumento os segmentos do plano. Aumentar os segmentos do plano. Cuidado aí para não aumentar demais. Quanto mais você aumentar, mais ele vai ficar parecido. Olha lá que legal. Não vai ficar essas linhas não, tá? Se você renderizar, olha lá. Tá? Então a gente vem aqui, ó, e a gente consegue mexer nesse mapa aqui também. Mexe na escala dele. Olha lá. Só que quanto menor for a escala, maior tem que ser os segmentos aqui do plano, para poder ter mais, vou colocar 500 para poder ter mais definição, tá? Ó. E aí você mexe na força também desse shader. Como que você faz isso aqui, ó? Em objeto eu não quero que ele afunda ou sobe 10 centímetros, eu quero que ele afunde 2 centímetros só. Não afundar demais. Aí. E eu venho e coloco essa textura em cima desse plano. Olha lá. Entendeu? Aí aqui eu consigo diminuir a extensão da extensora. Vou colocar 50 por 50. E dá para mim colocar na setinha aqui também. Legal. Tá vendo? Então é isso, pessoal. É um deformadorzinho legal. E tem como você fazer isso de outro jeito, né? Eu deletei o displacement. Eu vou vir aqui e vou fazer no material. E aí que eu pedi para vocês colocar o azulzinho, o normal map. O normal map ele vai fazer esse esquema, quer ver? Ó? Normal map. Ele vai fazer isso daqui, ó, por exemplo, de tijolo. Ele identifica por tom das cores onde que é mais alto e onde que é mais baixo. Mas é essas tons de cores aí que tá rolando, um azulzinho assim, entendeu? Olha lá. Vou colocar o normal map, vou dar um render aqui pra gente ver como é que ficou. E vou tirar a cor aqui, ó, a textura, só pra você ver, pra ver melhor. Olha lá. Ele já colocou sombra, não tem que ser sombra, tá? Então aí ele coloca a força dele aqui, como que você quer. Beleza? Olha que legal. Então é uma cor que eu usei, apenas uma cor, e usei o normal map, tá? Olha lá. É simples, não é muito complexo. Porém, tem muita função que dá para você usar aqui, né? Como por exemplo, o alpha, onde você pode usar, implementar uma bola com uma logo em cima. Depois eu posso fazer um vídeo se você quiser, comenta aí para nós. Um glow, onde a gente pode dar um glow nesses objetos. Olha lá. Entendeu? Dá um brilho. A luminância, onde você pode iluminar esse cenário. Também esse cenário não, esse material, ó, ele transmite uma luz, né? Se eu colocar aqui, ó, 500, ou 500, e essa luz vai ficar até branca, ó, porque vai muita luz, entendeu? Então a gente às vezes faz iluminação com material, né? A gente faz um clone aqui, por exemplo, vou pegar aqui, vamos simular aqui umas lâmpadas, né? Ó, e aí eu vou colocar um clone, e esse cilindro embaixo desse clone, e vou colocar em grid. Só vou rotacionar esse clone aqui, esse cilindro aqui. Não, tem que rotacionar aqui. Transforme, acho que aqui é 90, né? 90 graus. Eu vou puxar esse pro lado aqui. E esse do meio eu vou deixar 1. Né? E aqui eu vou esticar também. Posso esticar aqui também, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar no clone a iluminação. Tá? Se você dar um play aqui, ó, você vê que ele ficou tipo umas barrinhas de LED iluminadas. E eu vou colocar um plano aqui embaixo, né? E vou tirar, desabilitar essa iluminação que tá rolando aqui. Só para vocês verem. Ó. Então, o que tá iluminando o cenário aqui são essas barras aqui. Se eu desativar elas, vou desativar tudo, peraí. Ó, ele vai ficar normal. Então ele não tem reflexo nem nada. Vou ativar essas barras e vou aumentar aqui. Na verdade eu vou aumentar o tamanho da barra aqui, ó, para vocês verem. Ó, ele já dá o reflexo lá nos objetos. Esse objeto aqui ele tá com pouca textura, pouco reflexo, e não pega tanto, ó.
né? Dá para você criar aqui uma textura nova. Eu vou colocar ela aqui com um pouquinho de reflexo, tipo um vidro, um cromado mesmo, né? E vou dar um play aqui para ele. Ó. Então aí você vai mexendo nas texturas, vai mexendo, ele reflete no chão. Vai refletir no chão se você mudar de ângulo. E aí como é que eu mexo aqui nessa textura aqui, porque eu tô vendo que tá com qualidade ruim, tá granulando. Você vem aqui, ó, no chão, né, um reflexo do chão, você vem em sample e você aumenta aqui. Só que quanto mais você aumentar, mais tempo vai demorar para renderizar, tá, pessoal? Então faz isso bem no finalzinho, a hora que precisar mesmo e tal, tá? Tem como você melhorar também a qualidade aqui em Anti-Aliasing. Coloca Best aqui e Sync aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ele já melhora. Só que vai demorando mais. Cada vez que você vai aumentando ali os samples, ele vai aumentando o tempo de renda também. Tem que tomar cuidado. Tá bom? Pessoal, acho que é isso então. É uma aulinha simples aqui para você entender. E se você quer aprender um pouquinho do Cinema 4D, o link do curso está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ou aqui embaixo, pode clicar em algum lugar. A gente tem um curso de Cinema 4D onde eu explico tudo para você, como que funciona o Cinema 4D, como que você pode aprender a modelagem em 3D de forma bem dinâmica, tá bom? É um curso simples, é um curso básico, mas eu entro em detalhe, eu explico cada ferramenta, como que você vai fazer cada coisinha, tá? Ó, terminando aqui de renderizar, vou ver que aqui já ficou mais. Como que eu arrumo isso daqui? Joga no Photoshop, e você vai lá, eu vou fazer aqui para vocês, vou renderizar essa imagem e eu vou jogar essa imagem no Photoshop. E lá no Photoshop, eu vou deixar até abrindo aqui para não ficar tão longo o vídeo. E lá no Photoshop, o que você faz? Você dá um redutor de ruído lá na imagem e pronto. Se o computador de vocês não aguentar renderizar muito, entendeu? É simples, é só você fazer isso daí. Você renderiza ali, vê o jeito que tá, joga lá no Photoshop e dá um redutor de imagem para ver como é que vai ficar. Só o Photoshopzinho tá lerdo, hein? Tá. Abri hoje. Acho que é porque tá renderizando. A gente está usando aqui o render nativo aqui do Cinema 4D, então ele usa o processador, tá? E não usa placa de vídeo. Tem outros motores de render aqui que usam placa de vídeo também para renderizar e vai muito mais rápido, muito mais além. Então eu vou salvar essa imagem aqui, né? Eu vou salvar em PNG mesmo, ou JPEG mesmo, normal. Vamos colocar na área de trabalho, tá? E eu vou abrir essa imagem no Photoshop aqui já. Vamos abrir aqui. Nossa imagem, fazendo ao vivo essa aulinha aqui para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Ó, abri a imagem aqui, só vem aqui, ó, filtro, né, ruído, redutor de ruído. Eu abri a janela de redutor de ruído aqui e você já vem aqui para tentar dar uma reduzida no ruído, padrão e avançado. Vamos ver se vai reduzir por aqui. Se ele não reduzir por aqui, a gente consegue reduzir em outro canto. Ó, reduziu aqui, não reduziu aqui, não tá legal não. Vamos aqui então, visualiza. Oh, meu Deus. Filtros, câmera RAW. Vamos em câmera RAW. O câmera RAW, eu sei que ele reduz. Ó, vamos aqui embaixo em detalhe. Você vai em redutor de ruído. Ó, ele vai reduzir o ruído daqui. Só que o ruído aqui tá muito grande. Ó, ainda dá uma amenizada, né? Mas não vai tudo ainda. Então o que é legal? Aqui, ó. Ele pode perder algumas definições aí, ó. Pronto. Conseguimos aqui, ó. Conseguimos aqui fazer um redutor de ruído. Legal. Beleza. Dá um ok aqui, pronto. Reduziu o ruído da sua imagem aí. Ficou bonito, não ficou feio não. Tá? Então isso daí você pode conseguir fazendo, trabalhando com outros programas também, no Photoshop, beleza? Pessoal, então essa foi uma aulinha grátis aqui para vocês aqui do Cinema 4D, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero assim, que você comenta aqui embaixo no vídeo, tá? Quero que você tenha dúvida para mim esclarecer para vocês. Se você quer um outro tutorial de outra coisa, quer um tutorial de fazer a gente mexe com todos os programas aqui, Cinema 4D, After Effects, Premiere, a gente vai estar soltando aqui no nosso canal para você estar aprendendo a como
melhorar suas artes, como melhorar o seu vídeo de forma interativa e que possa agradar os clientes. Hoje eu vivo disso e eu quero ajudar todo mundo a fazer isso também que eu faço, entendeu? Eu não sou o melhor naquilo ali, mas eu entendo muita coisa e acho que muita coisa uma agrega a outra, tá? E quero passar um pouquinho que eu entendo para vocês, beleza? Então curte aí, segue e compartilha o vídeo para tá dando uma mãozinha pra gente também, para divulgar a gente, e se inscreve no canal, o link tá na descrição do curso de Cinema 4D avançadinho para vocês. É um básico, mas é um básico que nem o nosso amigo Carlos falou, é um básico quase avançado, porque eu entro em detalhe em cada ferramenta, beleza? Valeu, obrigado.